três atos. Vai ser mais uma conversa, assim, tanto que quem quiser fazer uma pergunta ou abordar alguma coisa fica tranquilo, sabe, de falar. A gente só pede pra não bater no microfone, falar a resposta completa, porque a gente não vai colocar pergunta, entendeu? Ah, entendi, eu tenho que contextualizar. E daí, se você não quiser responder alguma coisa, você não precisa responder. Tipo, super tranquilo. Se quiser abordar mais alguma coisa que você acha pertinente também. Então é isso. Vamos começar? A gente vai começar contextualizando, de modo geral, assim, a sua vida e como foi a sua infância. Por volta desse... Eu me apresento ou não? Ah, é verdade, esqueci, desculpa. Você fala seu nome, sua idade e sua orientação sexual. Já foi? Tem que bater? Não precisa. Não vai sincronizar o áudio depois? Não, mas é tranquilo pra gente depois. Azar, então. É que eu falo baixinho. Olho pra você, né? Qual é o seu nome? Fernanda. Eu sou Danilo da Bag, tenho 33 anos, e sou drag queen, sou Lorelai Fox há 15 anos e sou um menino gay, não praticante. Pratico menos do que eu gostaria. Como foi a sua infância? Voltada pra esse universo aqui? Óbvio, né? Que começa a falar de Pokémon, né? Do nada. A minha infância foi uma infância muito boa. Hoje em dia, hoje adulto, eu me lembro de eu criança sofrendo bastante bullying. Mas uma coisa que eu sempre digo é que eu era muito alvo de bullying, mas eu não sofria ele, sabe? Eu não internalizei essa coisa de bullying. Claro que tem alguns traumas, mas a maior parte das lembranças que eu tenho da infância são coisas boas e de eu sendo muito acolhido em casa. E de eu ter amigos que me acolhiam também. Na escola todo mundo me zoava e tal, mas a maior parte das lembranças que eu tenho são coisas legais, sabe? E acho que isso me construiu mais forte hoje em dia, sabe? Pra eu conseguir falar sobre esses temas com maior facilidade também. Teve algum momento, alguma situação que você consegue perceber a heteronormatividade como sólia na sua infância? É estranho, acho que pelo menos todo menino gay que seja afeminado já passou por essa coisa de ser forçado a ser hétero, a ser padrão em algum momento. E eu me lembro de diversos momentos, principalmente quando eu escutava meu pai falar pra eu falar igual homem, né? Acho que esse é o clássico, fala igual homem. Professor na escola falando assim, você não pode brincar com as meninas, tem que jogar bola com os meninos. Tudo pra você ir entrando naquele perfil, você não pode sentar de perna cruzada. Eu lembro uma vez que tava numa festa de família, todos os meus primos se reuniram numa mesa, eles são mais velhos do que eu, bem mais velhos do que eu, e começaram a falar por que eu era tão feminino. E naquela época eu nem entendi o que queria dizer feminino e masculino. Pra você ter noção, eu vi eles falando daquela palavra e marcou muito a palavra feminino, porque eu não sabia o que era. E eu ficava assim, o que vocês estão falando de mim? E meus vizinhos também, os meninos que moravam na minha rua, falavam muito sobre eu ser feminina, não sei o que lá, não sei o que lá, que eu não podia ser, e esse de mim. E eu não entendi o que acontecia. Mas pra mim o mais marcante mesmo é a questão da voz, de falar igual homem. Não consegui até hoje. Tá ligado? Graças a Deus. Também fica só. O Cristiano ligou isso aí. E Cristiano? Quando você era criança, o que você lembra assim, que as pessoas falavam sobre ser gay, sobre quem era gay? Se você ouvia falar, né? Então, a gente não falava muito sobre ser gay, né? Eu lembro das pessoas fazendo piada e das pessoas rindo de gays. Eu acho que o mais comum é isso. Rir de gay na televisão, eu lembro da Vera Verão, eu lembro de personagens afeminados da televisão. Mas ninguém falava. É uma palavra que é difícil sair da boca das pessoas. Hoje em dia sai mais fácil, mas antes ninguém falava gay, né? As pessoas falavam bicha, até viado e tal, mas sobre gays ninguém falava. A gente sabia que tudo que envolvia esse universo era proibido, era motivo de zoação, mas não lembro de alguém falando exatamente. Lembro das pessoas me menosprezando por eu ser afeminado, mas não contextualizando, sabe? Isso. E como foi o seu processo de aceitação interna? Eu tive um processo muito diferente. Ao contrário, eu tive um processo de aceitação muito diferente, porque eu me aceitei muito fácil.
Eu acredito que grande parte da minha aceitação seja pelo fato da minha família não ser uma família religiosa. Minha mãe sempre foi espírita, meu pai é católico, mas não é praticante. Então eu lembro quando eu era criança, minha mãe deixava eu ir na igreja com os meus vizinhos crentes, deixava eu ir na católica, eu ia no centro com ela. Então isso nunca me colocou uma culpa cristã. Então quando eu percebi, eu nunca vou esquecer quando eu percebi que eu gostava de meninos. Eu devia ter uns 11, 12 anos. Eu era apaixonado pelo Leonardo DiCaprio. Velha. Afinal, Titanic, né? O filme da minha infância. E daí eu falei, mano, eu tô pensando muito nele. Será que eu gosto dele? Mas ele é um menino. E eu comecei a rir. Eu lembro que eu fiquei assim, fiquei rindo sozinho. Daí eu não me senti mal, não me senti que era um pecado, que é o que a maioria das pessoas sentem. Mas eu tive a certeza de que eu não podia contar pra ninguém. Tipo, eu sei disso, mas eu não posso falar pra ninguém. Mas dentro de mim eu não tive essa culpa, não. Mas eu entendo as pessoas que têm. Realmente existe uma culpa na sociedade. E aí, como foi quando você se assumiu com sua família e essa questão de aceitação externa, de família, amigos? É difícil, né? Minha família me aceitar, não sei se eles aceitaram. Porque eu contei primeiro pra minha mãe, depois de muito tempo já, eu já tinha uns 16, 17 anos. Minha mãe perguntou pra mim se eu era gay. Afinal, eu sempre fui muito afeminado, sempre tive bem os estereótipos assim marcados do menino gay. E ela me perguntou um dia ela chegou pra mim assim, eu sempre conto essa história, eu estava no Orkut, não é da época de vocês aqui. Estava no Orkut bem garotinha assim, mexendo no computador. Daí minha mãe sentou do meu lado, o computador ficava no quarto dela. Ela sentou na cama ali e perguntou assim, Danilo, precisamos conversar. Na hora que alguém fala isso, pra qualquer LGBT que seja, a pessoa já sabe o que vem, né? E veio. Daí minha mãe falou assim, a mãe do Lucas falou que ele, o Lucas era um amigo meu, falou que ele é homossexual, que não sabe falar gay, né? A mãe não consegue falar o gay. Ele é? Eu falei, é. E o Michael, Danilo? Começou a falar todas as amigas bichas. E o Michael, Danilo? O Michael também é? Eu falei, é. E o Júlio César? Nossa, Júlio César é meu amigo mais antigo de todos. Eu falei, é. Dela, e você? Travei igual o Chaves, que você tem que jogar água pra destravar a bicha. Mas daí eu falei que eu era. Não foi aquele momento super comovente que as pessoas têm, sabe? Minha história não tem essas partes que eu acho bonitas. Mas minha mãe me aceitou, me abraçou, falou que tava tudo bem. E disse que... Minha mãe me abraçou, me aceitou, falou que tava tudo bem. Mas que ela não queria que eu me envolvesse com drogas, que eu fosse pra prostituição, essa coisa que todo mundo mistura, né? Eu era novinho, tinha uns 16, 17 anos, eu não questionei esse tipo de pedido dela e tal, e ela me falou pra eu não contar pro meu pai. Meu pai é bem mais velho, meu pai é 20 anos mais velho que a minha mãe, sabe? Então ele é de outra geração mesmo. E desde então minha mãe soube. Com o tempo, minha mãe espalhou pra família toda. Pode continuar falando. Ainda não consigo. Terminei de youtuber. Eu preciso. Mas eu tento dar os cortes, tá bom? Com o tempo, a minha mãe contou pro lado dela da família, sabe? Pra minha avó, pro parte da minha mãe e tal, pra minha tia, meus tios. E eles foram aceitando numa boa. E o que me assustou, aliás. Porque um dia eu cheguei na casa da minha avó e minha tia começou a me perguntar sobre os shows de drag que eu fazia. E eu nem fazia ideia de que eles sabiam disso. Então pra minha mãe, com o passar dos anos, foi muito natural, ele espalhou pra aquele lado da família. Pro lado da família do meu pai, já é bem diferente. Eu nunca contei pra ninguém, eles nunca ficaram sabendo, eu nunca me assumi pro meu pai. Nunca falei pra ele que eu sou gay. Nunca falei pra ele que eu sou drag. Nunca mostrei meu trabalho pra ele. Ele não faz ideia das coisas que eu vivo. Embora a gente se dê muito bem. Eu me dou muito bem com meu pai. Sempre que eu vou pra Sorocaba, eu sou de Sorocaba, a gente se dá super bem, a gente conversa, a gente troca ideia e tal. Morro de saudade dele. Mas essa parte da minha vida não faz parte dele. Falei muito, né?
Alguém tem alguma pergunta dessa primeira parte? Pergunta pra você. Não. Eu tenho. E como você contou pra sua mãe que você era drag? Tem essa parte, né? Além da gente ter que se assumir LGBT, eu tive que me assumir drag. O que é outro universo, né? Porque quando a sua mãe descobre que você é gay, até aí tudo bem. Você só não pode ser a bichona, né? Sua mãe não quer que você seja a bicha louca. E a drag é a bicha louca, é a bicha mais louca das bichas. E eu lembro que ela já me aceitava como gay, mas quando eu comecei a me montar, eu queria participar de um concurso em Sorocaba, um concurso de drags, e eu queria ajudar dela, porque ela sabe costurar, ela sabe bordar, ela podia me ajudar, eu não tinha dinheiro pra nada. Daí eu contei pra ela, ai mãe, então, sabe essas roupas, essas perucas que você vê aqui, não sei o que lá? É porque eu sou drag, não sei o que. Eu achando que ele ia surtar, né? Mas daí a minha mãe disse a frase, que é a frase mais icônica da minha vida. Que ela olhou pra mim e falou assim, Danilo, eu sempre soube que tudo que você toca vira arte. Isso eu tinha 17 para 18 anos. Desde então, nada mais importa. Porque eu já tive namorado que deixou de namorar comigo porque eu sou drag, já tive gente me xingando na rua, já me tacaram um ovo na cabeça, já fizeram de tudo. Mas toda vez eu volto e lembro disso. Tipo, se a minha mãe me aceitou desse jeito a respeito da minha drag, não importa mais a aceitação dos outros, sabe? Essa é a minha história me assumindo. Uma boa história, amiga. Você Eu lembra, adoro né? essa história. Vamos pra segunda parte. Que água. Eu preciso, por favor. Que é o Resistimos. A gente vai falar um pouco sobre a questão de bullying, preconceito, política, religião. Religião mesmo, né? Porque você disse que É. não tá Querem Na água? minha vida não Não, fez muita obrigada. parte. Quer pausar aqui? Não, pode deixar direto. Quase que caiu um gelo. Você tá direto. Tá com você? Tá escurecendo, né? Vocês não vão preocupar com a iluminação? Não. A gente consegue aumentar essa luz. É, a gente já gravou. Mas alguém quer água? Não, obrigada. Ok. Você quer ir no banheiro? Não? Acabei de chegar. Vai aqui. Pode. Você teve que lidar. Você falou do bullying, mas explica um pouco pra quem assim, não sabe, quem não tem ideia, o que é drag pra você, a arte, o que é isso, assim, de fato. Eu vou contar um pouco sobre por que eu comecei a ser drag. Hoje em dia a gente está num momento de grande militância, onde as pessoas entenderam que a arte drag é uma arte transgressora, é uma arte que vai contra os padrões heteronormativos da sociedade, mas ninguém começa a ser drag por causa disso. É muita hipocrisia dizer que a gente começa pra militar e blá blá blá, não. A gente começa a ser drag porque a gente quer ser uma diva, a gente quer ser a bicha louca mesmo. E eu acho isso incrível. Eu acho que isso é o mais incrível da drag. Você conseguir colocar pra fora, através de uma arte, que você nem pensa que é arte no começo. Você só quer usar as roupas da sua mãe. Você começa a usar tudo isso pra colocar pra fora um anseio que você tem de ser uma pessoa incrível, de ser a pessoa na frente dos holofotes, de ser aquela diva que você tanto admira. E pra mim, arte drag é isso. Antes de militância, antes de ir contra os padrões, é uma maneira da gente colocar pra fora todo o nosso repertório artístico, tudo aquilo que a gente gosta, um lado muito bonito que a gente tem dentro da gente. E é uma arte muito pessoal. A arte drag é uma arte que acompanha a gente ao longo da vida. Você nunca vai ser uma drag no começo, depois você vira outra drag, depois outra não. É um único personagem que você leva pra vida toda. E ele cresce com você. E ele aprende com você e você aprende com ele, sabe? Essa é a grande diferença da drag para um ator. Sei lá, você pega o Paulo Gustavo, ele faz a Dona Hermínia, só que ele faz várias outras mulheres. A Lorelai não, é sempre a Lorelai, a vida inteira. E toda drag é assim. E ela acompanha os momentos da minha vida e tal, um momento super louco que eu vivo no momento, né, que é ser youtuber e tal. Mas já teve em outras fases e cada fase é uma maneira de extrapolar aquilo que a gente vive. Eu acho que muito antes de ser luta e desconstrução, drag é uma ferramenta poderosa pessoal, assim.
Como foi o seu sentimento a primeira vez que você se mostrou? Primeira vez que eu me montei, eu parecia um demônio. Toda drag no começo é péssima, mas acho que é o momento que a gente se sente mais bonita. Porque a gente não tem referência nenhuma, né? Então é fácil se sentir bonita, sendo que você nunca se viu de outro jeito. E eu me montava com um amigo meu de Sorocaba, ele me maquiava e tal, eu tinha cabelo bem comprido, e ele fazia meu cabelo e tal, era horrível, horrível, eu tenho foto disso. Uma monstra. Lembra a primeira vez que eu fui pra uma balada montada, que a gente se montava escondido em casa, né? Daí pra ter coragem de ir pra balada é porque a gente já achava que ela linda. Nossa, a foto, uma foto horrível, eu tava uma demônia, mas é muito legal. E desde aquele momento eu vejo coisas que aquela minha primeira drag eu trago até hoje, sabe? Os jeitos, trejeitos, algumas coisinhas que a Lorelai tem desde aquela época até hoje. É bem mágico, assim. Tem que ser feio um dia pra gente ficar bonita, né? Eu acho. Ainda não consegui, mas estamos a caminho. E quando a gente conversou antes do seu drag, a gente viu que alguns assim têm bastante problemas com relacionamento. Você sente isso por ser drag, por se montar? Sim. Eu já tive problema com relacionamento diversas vezes. Eu acho que até uns 5 anos atrás era muito mais difícil. Hoje em dia a arte drag ela já é mais compreendida, é mais fácil você encontrar pessoas que aceitem. E eu já fui o tipo de pessoa que comecei a parar de me montar por causa de namorado, sabe? Hoje em dia eu não faria isso por ninguém. Primeiro que se eu faço isso eu passo fome, né? Porque é de onde eu tiro dinheiro. Mas hoje em dia eu consigo me impor muito mais. A gente vive no meio, o meio LGBT é muito preconceituoso com as drags, né? As pessoas, os gays em si, eles querem namorar homens que pareçam homens héteros, né? Isso num todo, isso todo mundo sente isso. A gente aprende a gostar de homem gostando de homem hétero, vendo homem hétero, sabe? É difícil a gente construir um repertório de relacionamento no meio LGBT. E eles, enfim, a gente coloca esse peso em cima das drags, que são mais longe do homem hétero que o homem gay pode chegar, né? É muito complicado. Mas o que acontece hoje em dia? Vai falar, por exemplo, aplicativo. Você vai, sai com o boy e tal. Tudo bem, saiu com o boy, você não tô nem falando de namorado. Namorado é até mais fácil de lidar com isso. Mas daí você tá lá jantando. Não que a gente vai pra jantar, né? Mas vai lá, tem um date, a pessoa pergunta, e aí, você trabalha com o quê? Ele fala o quê? Primeiro que fala que youtuber é queimação, que ninguém respeita isso como se fosse algo decente. Daí, youtuber, posso até falar. Aí seu canal, como é que é? E aí você vai falar o quê? Daí você sabe que você vai falar que você é a drag do YouTube e a pessoa vai... é horrível. Então é um tema que eu prefiro evitar ao máximo. Eu só começo a contar quando eu sei que a pessoa já tem mais abertura e é mais acessível. Senão eu não faço questão nenhuma de contar, porque depois que a gente fica velho, eu me monto há 15 anos. Eu já não aguento mais ter que explicar, sabe? Uma preguiça imensa. E a pessoa vem com os preconceitos dela, e por mais que pareça que eu seja a pessoa que gosta da textão e tal, eu não aguento. Não tenho paciência, sabe? Pra desconstruir os outros, pra querer que a pessoa me aceite, eu prefiro simplesmente ignorar esse fato. Tu és mais também. Tem estado. Você acredita que por ser gay ou drag, você já foi prejudicado no mercado de trabalho? No mercado de trabalho eu nunca senti preconceito a ponto de me proibir de alguma coisa. Isso sem dúvida não. Tanto é que hoje em dia meu trabalho é baseado na minha drag, né? Mas mesmo antes de eu ter meu canal no YouTube, eu sempre trabalhei, que eu sou publicitário, né? É um meio teoricamente mais receptivo a LGBTs. Eles aceitam a gente sendo gay, embora a gente sofra aquelas piadinhas, aqueles preconceitos, aquelas problemáticas. Mas eu nunca sofri com isso. Você já viveu situações de preconceito, violência, ou microviolências mesmo, por ser gay e drag? Olha, é tanta coisa que a gente passa por ser gay, por ser drag. Desde o trabalho, pessoas fazendo piada, pessoas não querendo que você
Não querendo que você demonstre que você é gay, sabe? Essas microviolências, até na escola, até na faculdade, professor de faculdade zoando. Mas quando eu sou drag, eu acho que as pessoas têm mais medo da drag do que... Tem mais medo de te atacar pelo fato de você ser drag. Porque acho que elas percebem que aquilo já é muito empoderador em você. Então sabem que não vão te atingir se tentar atacar aquilo, sabe? Mas o que mais me magoou recentemente, nos últimos anos, assim, depois de tudo que eu já passei de preconceito na vida inteira, a gente fica calejadíssimo. Mas foi eu entrar na internet e ver que pessoas dentro do próprio meio LGBT querem destruir outros LGBTs. Pessoas que me seguem só esperando eu fazer alguma coisa de errado pra me atacar. Esse foi o caso mais recente que eu vi. Não me deixou mal, mas me deixou assustado e meio sem esperança. Esses dias eu tava, enfim, meu namorado achou um post falando sobre mim num fórum de Facebook, num grupo que chama, né? Velho, né? Senhora. Meu namorado achou um post sobre mim num grupo de Facebook. E o menino, assim, nossa, falando muito mal de mim, não sei o que lá, postando umas fotos horríveis minhas e tal. Beleza, até aí eu já tinha visto, né? Porque acontece, eu trabalho com internet. Mas daí ele foi ver quem que era esse menino. Era uma pessoa que passou os últimos 2 anos fazendo posts sobre mim, falando mal de mim. Era uma bicha que tinha a função de me destruir, entendeu? E eu não levei isso pro lado pessoal, sabe? Eu acho que isso é muito sintomático do momento que a gente tá vivendo. E eu vejo isso acontecer com outros LGBTs. O próprio meio LGBT às vezes tenta destruir ele mesmo. É aí que mora o grande problema. É esse preconceito que me assusta. Porque vim de fora, vim dos héteros, vim dos bolsominions, vim de onde for, a gente já tá acostumado, a gente cresceu com isso. Mas a internet também fez surgir essa nova figura. Mas a gente aguenta também, né? A gente já passou por muita coisa pior. Você acredita que existe uma rivalidade entre drags ou uma rivalidade que nem existe, mas é fomentada pela comunidade LGBT? Existe uma rivalidade entre drags, existe uma rivalidade entre artistas, né? E a gente tá, embora as grandes drags de maior repercussão no país, a Pablo Vittar, a Glória Groove, que são as drags cantoras, elas são muito unidas entre si. Então isso é muito bonito. Eu acho que não existe uma rivalidade entre a gente, entre as drags, mas sim entre as fanbases. Quando entra a fã, gente, aí que começa a desgraçar tudo. E é tudo fã LGBT querendo atacar LGBT, desvalidar o trabalho um do outro, sabe? É muito triste. Existe bastante. Pra você, qual é a importância do movimento LGBT e as lutas que são feitas pelos direitos? Eu acho que o movimento LGBT, hoje em dia as pessoas não enxergam o quão importante que ele é, sabe? Eu acho que essa nova geração, sei lá, de gays de 15, 20 e poucos anos, não tem ideia do quanto esse movimento fez com que elas tivessem a vida que elas têm hoje, sabe? Muito antes de existir Lady Gaga falando disso, os ativistas LGBT já estavam dando a cara a tapa literalmente, sabe? E a gente não vê, porque a gente não conta nossas próprias histórias. A gente não quer saber quem foi a primeira drag do Brasil, quais são as lutas que tiveram aqui. A gente sabe até de Stonewall, mas não sabe das revoltas que tiveram aqui, sabe? Então a gente perde muito do real sentido da palavra orgulho por não entender o movimento LGBT como ele é. E muitas vezes tirar a credibilidade que ele tem, sabe? A gente tira a credibilidade falando que a parada é só uma festa sem fundamento, perdeu o real sentido. É tudo um discurso vazio de quem não sabe, de quem nunca foi na parada, de quem não entende o que está acontecendo lá, o que aquilo representa, quem são as organizações que fazem aquilo, o que os carros significam, quem são as mães na parada e tal. Tem toda uma história muito grande acontecendo que não é contada, por quê? Porque as pessoas acham um tédio falar sobre militância, porque é muito chato, porque é criada essa cultura de fervo, sabe? E só que as pessoas não entenderam que a gente vive desse fervo LGBT, mas que ele é resultado da comemoração da gente sobreviver a vida toda, sabe? A gente quer ir pra parada sobreviver, porque foi mais um ano que a gente conseguiu não levar uma lâmpada na cara, sabe? Graças ao movimento LGBT. É isso que eu penso. Então, uma pergunta que a gente vai para a última parte. Tá acabando já? Tá Ai, muito isso é uma terapia. Ai,
A gente tava lendo, o seu nome vem do Calcinha Intersexo, não é? Isso. A Love Legal. Fox. Vou pegar mais água. Obrigado. E a Love Fox, eu gravei um vídeo contando sobre a história que eu conheci ela há uns 10 anos atrás. Que ela era muito importante pra mim. Daí ela me deu um autógrafo e tal. Vocês não chegaram a ver esse vídeo. É um vídeo bem emocionante. Eu era muito fã da Love Fox. Você conhece a Love Fox? Vocês sabem quem que é? A gente fez o show dela no Pop Load. Ah, eu fui também. Foi muito bom. E daí eu gravei aquele vídeo contando que ela foi muito importante pra mim, que ela me tratou super bem, não sei o que lá, não sei o que lá. Anos depois, esse vídeo chegou até ela, porque ela é amiga da Jana Rosa, e eu sou amigo da Jana Rosa, acabei ficando amigo da Jana Rosa também. E a Love Fox me mandou um áudio chorando, disse que ela ficou muito emocionada, que ela tava numa fase super bad da vida dela, que ela sumiu, né? Ela foi pro meio do mato e tal, ela pirou, assim, ficou muito mal. Ela me mandou uma mensagem chorando, toda emocionada por causa do meu vídeo. Ai, eu chorei horrores. Foi muito incrível. Ela é maravilhosa. Eu quero conhecer ela ao vivo, de verdade agora. Enfim. E o Lorelai é por causa de Gilmore Girls. Que é velha, sério, também. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 21. 21 também? 18. Nossa! 19? Nossa! Uhum. Você tinha 3 anos e eu já era drag. Olha! Tava nascendo. Agora a terceira parte, ela é um pouco mais leve, é mais sobre as suas vitórias, sobre as suas conquistas. E aí a minha primeira pergunta é... pensando na sua vida e os caminhos que você trilhou até aqui, o que você considera vitória pessoal? Sua vitória pessoal? Minha vitória pessoal é eu conseguir trabalhar e viver daquilo que sempre foi usado pra me atacar, sabe? Hoje em dia eu ser a drag que eu sou, eu ter esse trabalho que eu tenho na internet e ser muito respeitado por isso, é algo inimaginável, sabe? É algo que eu não podia nem sonhar. E realmente não é uma coisa que eu sonhava com isso. Primeiro que a gente nem imaginava que era YouTube, né? Não existia isso. E segundo que ser drag nunca foi querido nem dentro do meio LGBT. E hoje em dia é completamente inverso. Hoje em dia eu tô aí na internet, tô vivendo disso. A maior parte do meu público é de mulheres, a maioria é hétero. E isso é surreal. É sem dúvida a minha maior vitória, sabe? E principalmente ver que as pessoas levam a sério o que eu falo. Embora isso seja assustador. Mas traga um peso muito grande. Mas é muito legal, tipo, quando eu vejo professores que passam meus vídeos em sala de aula, quando eu vou fazer alguma palestra em alguma escola, alguma universidade, que eu vejo que a gente não é mais motivo da piada, da chacota, entendeu? Que a arte drag e todo o movimento LGBTQIA+, tá sendo levado a sério e tá querendo ser entendido, compreendido. Isso sem dúvida é uma grande vitória, sabe? Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Você já se monta há 15 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho em relação à representatividade, porque com certeza 15 anos atrás a gente não tinha o mesmo cenário que a gente tem hoje. Uhum. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso. Mudou, né? Uma luz aí. É que ali ele só tem um jogo de luz que fica entrando aqui. É uma baladinha. Tá, vou falar sobre a mudança. É muito louco o que aconteceu no cenário pras drags ao longo desses 15 anos. Eu venho de Sorocaba, uma cidade do interior, mas é uma cidade bem grande. E quando eu comecei dentro do meio gay de Sorocaba, que nem se falava meio LGBT nem nada, né? Era meio gay mesmo, só ia viado. As pessoas amavam drag. Amavam muito. Sorocaba é uma cidade que amava drag. Tinha show de drag de quinta a domingo. Tinham muitas drags. Todo mundo, todas as bichas da cidade queriam virar drag. Isso é muito bizarro. Há 15 anos atrás. 15, 20. Isso foi morrendo com o tempo. Só que ao mesmo tempo que era muito
muito legal ser drag em Sorocaba era uma coisa que só ficava no submundo. Só que acabou a cena drag em Sorocaba, nos últimos anos foi morrendo, fecharam as baladas, não tinha mais lugar pra drag fazer show, não tinha mais nada, enfim. Morreu, foi aí que eu decidi criar meu canal, porque não tinha mais o que eu fazer como drag. E ao mesmo tempo que morreu a cena lá, e morreu em grande parte do país, as pessoas perderam o interesse por drag, surgiu o RuPaul's Drag Race, que sem dúvida foi o que reacendeu a vontade das pessoas a conhecer drags. E daí ressurgiu tudo isso, sabe? Ressurgiu ser legal ser drag, ressurgiu o meio LGBT se interessar pela história das drags. E isso mudou muito o cenário. Foi aí que entraram as drags cantoras, porque entrou uma onda de aceitação pelas drags muito grande a partir do meio LGBT principalmente, que é o fundamental, né? Que aceite as drags. Só que a gente rompeu essa bolha, que é algo que a gente não imaginava. Então foi assim, foram curvas, né? Primeiro, antes era muito legal ser drag, depois ficou muito chato. E agora ficou muito, muito mais legal. Tanto é que os héteros ouvem Glória Groove. Você entra no Uber, tá lá tocando Glória Groove. Pablo Vittar tá no Domingão do Faustão, sabe? É incrível o que a gente tá vivendo. Eu acho que é legal, é uma coisa que, tipo, eu acho lindo de ver, me emociona até, é o fato do que você mesmo disse, de que hoje estão ocupando espaços da qual antes a gente era usado como chacota, né? Sim. Eu acho isso muito legal, tipo, Pablo Vittar no programa da Fátima Bernardes, 7 horas da manhã, tipo, não é 7 horas, sei lá. Não, é surreal. Mas, tipo, sem ser usado como chacota, falando da arte. E nesse dela. momento assustador da política brasileira que a gente está vivendo, né? Que é o contraponto do aumento da diversidade, né? A gente conquistou tantos espaços que a gente começou a ameaçar as estruturas. E é nessa hora que a gente para pra pensar e a gente se sente, pelo menos eu me sinto até muito agradecido pelo quanto lutaram para que hoje a gente consiga fazer isso, né? E precisa ter essa noção, né? Sim. Que a gente não tem. E eu sempre falo isso com os meus amigos. Não sei se vocês conhecem Diva Educação. São duas bichas que são bem minhas amigas daqui de São Paulo. E a gente tem tudo 30 e poucos anos. A liberdade que as pessoas mais novas têm, tipo, meu namorado tem 24 anos. Ele é tão mais confortável em ser gay, hoje em dia, de um jeito que eu nunca vou ser. Eu não me sinto confortável em ser gay na sociedade. Mas os mais novos sentem, tipo, pra ele é de boa andar de mão dada comigo, ou entrar no Uber e me dar um beijo. Eu não me sinto bem. Pra mim vai ficar sempre aquela sensação de que isso é um grande problema, de que eu tenho que me sentir ameaçado, sabe? Só que pessoas que vieram antes de mim sentem um peso maior ainda do que eu sinto, sabe? E a gente tem que olhar isso que veio antes, né? Olhar essa trajetória. Porque é de gay sofrendo, de gay apanhando, e de pedrada e lâmpada na cara, literalmente, que as coisas vão se abrindo, né? É muito incrível a Pablo tá aí hoje. E querendo ou não, as pessoas gostando ou não da música, ela tá, tipo, na linha de frente de uma sociedade completamente homofóbica e descontrolada, né? Que usa ele pra motivo de fake news de tudo, que é o grande estandarte do hate, assim. E a gente tem que valorizar isso, tem que valorizar a história. Por isso que é muito triste quando os LGBTs mesmo, que já estão tão acomodados, às vezes, nessa quantidade de privilégio que a gente conquistou, começam a nem ligar mais pra apoiar, começam a não perceber o quanto é importante ainda apoiar. Por mais que você não goste da Pablo, não goste da música da Glória Groove, sabe? O que elas fazem é muito maior do que música, né? Eu acho que é isso, né? Tipo, essa parada de você apoiar porque faz parte da comunidade e elas estão lutando lá por você, né? Sim, sim. Eu, tipo, por exemplo, eu e o Rafa, a gente é muito diferente. Ele gosta pra caramba das músicas da Pablo e tal. Eu já não é o estilo de música que eu escuto, mas, tipo, o apoio que eu posso dar, eu dou, tipo, porque eu acho que é incrível. Não, é ela que tá lutando pra que hoje eu consiga, tipo, estar aqui de boa, tranquilo, gravando com vocês, sabe? Com certeza. Eu acho que você espaço, né? Você ocupar um espaço já é um ato político. Cai muito nisso. Existir, né? Porque a gente não podia existir, a gente era invisível. Pro mundo a gente não existia. E agora? É isso que é foda, assim. Porque você não vê a Pablo dando um textão de política, você não vê ela, sabe? Mas é a simples existência em sociedade que muda tudo, né? Por isso que é legal a gente se assumir quando a gente pode, por isso que
Essas pequenas coisas são muito grandes, na verdade. É o que eu acho. Você estava falando das suas histórias pessoais, eu queria saber o que te inspira. Dinheiro. Aquela, né, quebra o discurso. O que me inspira pra minha drags, quer dizer? O que te inspira na vida? Fazer o que você faz hoje? O que me inspira, né? Acho que cada ponto da nossa vida tem uma inspiração diferente. Mas pro meu trabalho e pra minha vivência como LGBT é realmente acreditar e ver os frutos daquilo que eu fiz até hoje, sabe? Eu acho que com a minha drag, com o meu trabalho no YouTube mais precisamente, tipo, há 5 anos atrás eu criei meu canal. Eu fui a primeira drag que teve repercussão no YouTube do Brasil. E eu vi isso, a maneira com que isso influenciou muita coisa, sabe? A maneira com que a gente conseguiu plantar sementes, eu e diversos outros canais, né? O Põe na Roda, o canal das Vi, que são os primeiros canais LGBT do Brasil. A gente conseguiu plantar sementes que hoje em dia floresceram muito. E é muito inspirador pra mim ver isso, sabe? É muito inspirador e surreal ver pessoas me mandando mensagem e ver mães falando que entendem melhor os filhos por causa dos meus vídeos, ou LGBTs que passaram a se aceitar. Nossa, a quantidade de gente que eu recebi mensagem por causa do vídeo sobre a minha voz, sabe? Que é um tema tão babaca, mas que fez parte da minha vida e faz parte da vida de todo mundo. Então, às vezes, mostrar a minha fragilidade, mostrar essas coisas e conseguir unir as pessoas através disso é muito inspirador. E essa coisa também, de eu conseguir viver da minha arte, que hoje em dia eu entendo que é super transgressora e louca, sabe? E também é muito inspirador ver que hoje em dia a gente, sei lá, é levado a sério. Eu consigo viver disso, minha família me aceita a partir disso, sabe? Sei lá. E é muito inspirador também saber que a gente tem que enfrentar muita coisa. Eu adoro a sensação de que a gente tá numa batalha, sabe? Isso pra mim é muito inspirador mesmo. Eu não gosto de sentir que a gente tá acomodado. Eu gosto da sensação de que a gente tem muito que lutar ainda. E cada um escolhe a sua maneira de lutar, né? Eu sou bem politicamente correto, bem tiazona, falo bem devagar e tal. Mas apoio 100% as pessoas que vão pra frente mesmo, que vão com os 2 pés no peito, sabe? Eu enxergo esse momento como um momento incrível que a gente tá vivendo. É assustador, mas é muito revolucionário. Isso pra mim é muito inspirador. Me dá muita vontade de continuar criando, trabalhando com isso. Você quer acrescentar? Eu tenho uma pergunta. Qual foi o momento mais gratificante na sua carreira como youtuber LGBT? Ai, que difícil. São tantos. É que são muitas coisas que acontecem, né? Toda vez a gente... Algum que te marcou mais? Tem coisas que me marcaram. Tem vídeos que me marcaram, né? Que minha trajetória como drag é marcada por vídeos. E tem alguns momentos legais. Quando eu fui convidado para Amor e Sexo, isso em 2016, era bem no começo do meu canal. E foi muito legal, porque eu fui chamado para ser a pessoa que falava coisas sérias, sabe? Não para ser a drag chacota. Quando eu fui trabalhar no GNT, fazendo as 2 temporadas do Super Bonita, que foi legal porque foi o contraponto de tudo que eu tinha feito, que era pra eu falar sobre maquiagem. Era só pra eu existir ali, sabe? Não precisava dar o textão que eu sempre tinha que dar pra me autoafirmar como LGBT e blá blá blá, sou inteligente, sim. Era como se ali aquilo já tivesse subentendido quem eu era, sabe? Eu não precisava mais me reafirmar, isso pra mim foi muito foda. Teve um vídeo também que eu fiz de um poema que eu li que é A Gente Se Acostuma. Muito legal, assistam. Foi um poema bem marcante, assim, viralizou bastante na época. E é de uma autora que tem 80 anos. Um texto muito foda, um texto incrível. E ela me mandou um e-mail me agradecendo por eu ter feito aquele vídeo. Falando que eu tinha declamado do jeito que ela achava ideal, assim, nossa, eu fiquei emocionadíssima, sabe? Porque muita gente me criticou de eu ter feito o texto que não era meu, que eu não dei o devido crédito, sendo que tava o nome dela no vídeo, entendeu? Ela mesma me agradeceu, eu falei, nossa, que foda, sabe? Me empoderou muito. Quando
Toda vez que eu vou pra uma parada LGBT é muito emocionante, sabe? Porque a gente que trabalha muito com internet, quando a gente chega ao vivo e vê as pessoas, é outro mundo, assim. Sei lá, sempre vivo desses mini orgulhos, assim. Mas a gente sempre precisa de mais, né? Buscar mais, lutar mais. No final é... Assim, tem que continuar. Tá com sede, né, filha? Não, tô fazendo pra vocês. Nossa. Você tem alguma Posso coisa que estar lá, você mas quer... eu estou aqui de espírito. Ok. Você tem alguma coisa que você quer acrescentar? Tem algum assunto que você queria falar no documentário sobre alguma coisa? Fala muito, né? Ah, isso daí eu gostei também. Ah, Cafézinho. Tem alguma coisa que outras pessoas falaram que vocês gostariam que eu falasse? acho que você acabou explicando, né, do... Você falou da parte do... Eu não lembro. Do... Nós não somos Sobrevivemos. Sobre a nossa primeira entrevista e tal. Acho que é legal as pessoas também passarem por que isso, a né? comunidade não é só dor, que também são vitórias. Essa Ah, é parte das histórias pessoais. É porque a primeira entrevista que a gente fez foi com um casal, assim, eram 2 meninas. Daí a gente falou e daí foi uma conversa assim, bem pesada, assim, bastante pesada até, né? Foi bem Até pesado. porque as duas são negras, então... E aí chegou uma hora que ela falou assim, gente, mas calma aí, sabe? A gente não é só dor. A gente é talento, a gente é vitória, a gente é... Então por isso que a gente acabou abordando bem essa parte de vitórias pessoais, inspirações. Porque é isso, né? Não é só o que a gente sofre, mas é as nossas Não, conquistas, total, as nossas total. vitórias. É isso que eu penso, tipo, se eu penso na história minha com meu pai, sabe? Ah, eu não me assumi pra ele. Mas, gente, minha história com meu pai é tão mais do que a minha sexualidade, sabe? Eu enxergo até o meu trabalho mesmo muito maior do que a minha sexualidade, meu trabalho como publicitário, as relações que eu tenho e tal. Claro que tudo perspassa, mas eu não aguento mais ficar nesse lugar de dor também, sabe? Nesse lugar de... Ainda mais porque eu sou uma bicha hiper privilegiada, bicha branca, bicha que, sabe? Enfim, a gente tem que, sei lá, mais criar pontes do que ficar falando sobre as pedras do caminho, ai. E também, pelo fato de eu trabalhar com internet, extremamente saturado, estou extremamente saturado. Eu acho que a militância também está chegando num ponto de saturação na internet, né? A gente precisa rever tudo isso, rever não só os lugares de fala, mas o que a gente está falando, para quem a gente está falando, se ainda compensa a maneira que a gente fala e tal. Política de cancelamento. Ai, tá vivendo um momento tão difícil, gente, que a gente precisa focar nas coisas boas. Mas é isso que a gente fez isso aqui hoje, né? Falamos de Pablo Vittar, Glória Groove. Eu vi um vídeo da Linda Quebrada com a Lineker conversando, e você que é uma pessoa que é pública e você fala bastante LGBT, ela disse que às vezes é cansativo para elas o fato de toda hora ter que chamar aquela pessoa militante, elas não podem só existir, Mano, né? Sim, nossa, sim. As pessoas esperam isso da gente, né? Esperam que a gente milite. As pessoas esperam que eu milite. As pessoas me encontram na balada, contam um caso da vida dela e pedem um conselho. Mano, eu lá bêbada na balada, sabe? As pessoas querem que você dê uma orientação e não sei o que lá, não sei o que lá, mas elas não pensam que um vídeo que eu faça, eu passei semanas escrevendo um roteiro, pensando sobre aquilo. Não é uma coisa naturalmente. E é muito desgastante quando você tem que ser a pessoa militante, sabe? O tempo inteiro. E ser a pessoa desconstruída. Ainda mais quem trabalha especificamente com a internet, vocês não fazem ideia de como é bizarro usar a internet hoje em dia. Todo post meu, no Twitter que seja, você tem que pensar 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Não dá pra você postar nada sem pensar. Não dá pra você ter uma legenda de foto sem pensar em todos os ângulos que aquilo pode ser enxergado, sabe? Possivelmente. Porque vai ter alguém que vai querer enxergar aquilo, aquele tipo de pessoa só pra te destruir, sabe? É muito cansativo, exaustivo. E já vem de toda uma trajetória também da gente ter que ficar se explicando e se assumindo em todo lugar que você vai. Todo emprego que você entra, você tem que se assumir. Todo curso que você vai fazer, toda pessoa, sabe? Ai, é um inferno. Ai, não aguento mais. A gente só queria, sabe, ninguém se importar. Acho que toda luta é essa mesmo, pra gente simplesmente não precisar mais lutar, né?
É como se você não pudesse ser só mais ser, né? Como se tipo, todos os lugares que você fosse, alguém estivesse esperando pra que aquele personagem militante Exatamente. chegasse e falasse alguma coisa que vai, nossa, todo mundo vai aplaudir. Que vai ser, Quando, na ser verdade, você aplaudido quer falar, ou sei que lá, vai sobre- te destruir também, né? É, Mas às vezes é muito necessário, né? Você saber o ponto que você tá tocando, com quem você tá tocando, onde você tá falando, porque às vezes é bem necessário. Às vezes a pessoa Não, tá é aberta pra total escutar. necessário, mas Por- esperar, É. sabe? Porque Eu acho ontem. que Existir essa necessidade é horrível. Eu acho que é muito doido, porque, tipo, como você falou lá naquela hora de... Você foi chamada pro Super Bonita, e aí lá você era uma figura de especialista de maquiagem. É. E mesmo assim é uma drag especialista de maquiagem, é um homem gay, Um homem gay. que, tipo, mesmo tá militando sem precisar, Sem precisar, sabe? né? Então, Só tá lá, não precisa é, explicar. já é doido, Já assim. é muito mais fácil do que ter que dar o textão sempre. Ai. Mas às vezes também a gente não se segura e dá. Acho que a gente devia dar o textão só quando a gente, sabe? Quando se sente, assim. E não quando o povo pede. Porque também é uns textão repetido. Mas é assim que a gente muda, né? Eu entendi esse papel. Tanto é que eu não me nego a repetir milhões de vezes possível. Tipo, tudo que eu falei aqui, eu já falei milhões de vezes em outros lugares. E continuarei falando. Porque é assim que a gente transforma, né? Você tem que ir repetindo as histórias até que água mole em pedra dura. Mas que cansa, cansa. É, mas te incomoda isso de você responder sempre as mesmas perguntas? Não as mesmas perguntas, mas tá sempre tipo. Contando a história, É. a história. Ai, que eu sou comunicadora. Eu acho bom porque eu já sei exatamente o que falar. Nesse caso história. é bom, é a mesma história que foi lapidada de tantas vezes que eu contei. Mas é bom também quando tem pergunta que nunca fizeram, sabe? Difícil, mas às vezes tem. Ou quando tem pergunta que quer te fazer mal, sabe? Uma pergunta que todo mundo faz é se... Na verdade, todo mundo não, mas é uma pergunta bem desconfortável, é se drag, na verdade, não é um ato misógino de homens querendo fazer chacota de mulheres. Porque, na verdade, a drag seria uma expressão de piada de tudo que se entende por feminino, né? O movimento feminista radical prega muito isso, né? E às vezes jogam umas perguntas assim numa palestra, 500 pessoas. Eu também já respondi isso várias vezes, assim. Mas daí você sente assim, opa, chegou a militância. Daí você... Aí chegou a tem- questão. Daí chegou um textão bravo, assim. Mas quando eu entendi que as pessoas me colocaram... Porque quando eu criei meu canal no YouTube, eu não tinha intenção de ser militante. Eu não queria. Não é porque eu não queria, era uma coisa que eu achava que não tinha espaço pra isso no YouTube mesmo. Eu achei que ia ser um canal de maquiagem sobre a vida drag. Mas quando me colocaram nesse lugar de ser a bicha desconstruída que explica coisas, ser a drag, né, desconstruída que explica coisas, eu aceitei, porque eu acho que alguém precisava fazer isso, sabe? E hoje em dia eu aceito 100%, porque se eu não fizer, quem vai fazer, né? E se as pessoas me colocaram nesse lugar, eu acho que é um lugar muito legal de estar, sabe? Dentro da história LGBT. Ser a primeira drag do YouTube a desconstruir a mente das pessoas. É bem incrível, assim. E vou repetir as histórias pra sempre. E novas histórias vão chegar. Melhores, eu espero. A gente pode entrar. Pode. A última parte, você falou ali pra câmera. É um recado que você gostaria de dar pra comunidade LGBT. Eu não sei quanto está Tá. É bem aberto, assim, o que você quiser falar, o que você sentir que as pessoas... Eu vou parar essa câmera, tá? Caraca,